Porque Golias, ele é uma representação de Satanás. O maior de todos os nossos inimigos. O nêmesis de Deus, o antagonista de Deus. E ele vai para um lugar que é chamado na época de Golgolia. Não é onde... Mas que na época em que Jesus morreu, chamava Gólgota. Ah, tá. Ele é o mesmo lugar? No mesmo lugar. Ele enterra a cabeça. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Que tem a ver com o lugar da caveira, não é algo assim? É, o lugar da caveira. Quando você já foi lá, já. Né? Então, é o Gólgota, porque significa o lugar da caveira. Ó, essa imagem tá melhor, né? Uma imagem bonita também. Isso, maravilhosa. Cara, que imagem maravilhosa. Você consegue pegar uma foto do Gólgota? Do depois lugar da acha esse lugar. Mas antes de falar de Gólgota, vamos falar sobre esse lance dele ser um tamanho sobre-humano, né? Tem na Bíblia que eles falam dos gigantes. Fala de côvados. E gigantes e os Néfilins, que eram uma raça maior. Na verdade, a palavra gigante é tradução da palavra Néfilins. Ah, é? É. E onde está gigante no Velho Testamento, lê-se Néfilins. E o que eram esses Néfilins? Então, a palavra nafal é o verbo em hebraico que significa cair. Sim. Néfilins, porque o im, esse sufixo im, é o plural masculino no hebraico. Então são caídos. Os caídos. Os caídos. Porque anjos caídos, não? Não, na verdade é o seguinte... Lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, né, que é Bnei Chaim, se deitaram com as filhas dos homens. É. E eles tiveram filhos lá gigantes. Mas a palavra é Néfilins. Por quê? Porque eles já eram seres enormes, poderosos. E o extraordinário disso é que quando você pega as outras histórias mitológicas... semideuses, né? São semideuses. Na Grécia, por exemplo, os seres, né? Os que têm metade cavalo, metade... Os gigantes, né? Todos eles... Aquiles, não? Hércules... Não, Hércules é um desses semideus, vamos dizer assim. Né? Mas o que eles falam? Aquiles também. Né? Aquiles também. Mas você tem os grandões mesmo, os gigantes. Muita gente descredibiliza a Bíblia porque isso está na mitologia. Não. É o contrário. É o contrário. Isso é prova que outras culturas falaram desse povo também. E na época eles acreditavam, porque eles estavam entre eles. Exatamente. E aí criavam histórias fantasiosas, falando que era o deus do não sei aonde. Que era o Zeus, que teve relação com mulheres humanas. Aí vinha toda a história. Mas não tem nada a ver com... Qual que é a outra? A gente estava conversando aqui antes, você falou... Anaquins. Isso. O que eram esses termos? São, por exemplo, Anaquins, Refaíns, são povos gigantes. Ah, tá. Povos gigantes. Com pessoas acima da estatura... São todos descendentes dos Néfilins. Porque o dilúvio... Ele não matou todos. Matou todos. Existem algumas teorias. Porque na Bíblia fala que veio pra acabar com isso, né? O dilúvio seria, na teoria, pra acabar. Mas a Bíblia diz que só tinha um homem puro. Que era Noé. Exato. E a palavra, quando fala que Noé era um homem íntegro, a tradução é íntegro, outra puro, no hebraico é tamim. Que significa puro. Certo. Que não tem puro de raça pura. Como uma raça pura. Entendi. Não tinha essa linhagem com não era gigantes. Híbrido, não era Entendi. Então, a mulher de Noé tinha. Essa é uma teoria. Pode ser. E aí, os filhos delas, na verdade, levaram genes. Levaram esse sangue. Porque dos descendentes deles nasceram outros gigantes. Entendi. Então, ele diminuiu muito, mas não exterminou completamente. Entendi. Na época que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, você lembra que eles enviaram os 12 espias? Eles voltaram dizendo, olha, a terra maravilhosa, mana, leite e mel, olha o fruto que a gente trouxe um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Só que os gigantes que estão lá, diante deles nós somos como gafanhotos, nós não vamos poder detê-los. E temeram, e por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto e toda a geração que descreu em Deus e da promessa de Deus morreu no deserto. Só Josué e Caleb que creram, que disseram, vamos para cima, nós vamos ganhar. E aí entrou na Terra Prometida. Eles entraram na Terra Prometida bem mais velhos. Né?
Caleb, quando entra, ele tinha 85 anos. Ele falou, qual que é o meu monte? Dá-me esse monte Moisés aqui. mesmo não entrou, né? Moisés nem Arão. Nem Arão. Então... Olha lá a imagem de... É essa a imagem? Não, mas essa imagem, só que essa não tá boa, porque ela tá muito próxima. Você tem que pegar uma imagem de longe, porque fica... E tem que ser uma antiga, porque o que acontece? O nariz da imagem caiu alguns anos atrás. Que formaria a imagem da caveira. Da caveira, porque você vê os dois olhos, a boca, e onde estava o nariz caiu. Entendi. Mas de qualquer forma, é um lugar onde... parece a caveira. E em cima dela, que é o Gólgota, é onde Jesus foi crucificado. Então... Agora, por que eu falei isso? Porque Davi matou Golias, que representa Satanás, o mal. Enterrou no lugar chamado Golgolia. Passou a ser chamado de Golgolia, porque ele foi enterrado ali. E hoje é Gólgota. Então Jesus... Tudo está interligado. Que morreu e com a sua morte ele derrotou o grande gigante da nossa história, que não é o Golias, mas é Satanás. E o que é extraordinário é que aquele lugar, existe um arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Eu sei que o Rodrigo já desmentiu e tal, mas quem é ele para desmentir? Entendeu? Eu acredito. O Ron Wyatt. O que ele fala? Onde está o Gólgota, hoje é proibido. Não pode chegar lá. Não pode chegar lá. Ele estava escavando ali de baixo. Primeiro, o que ele encontrou? Ele encontrou um lugar onde tinha a marca no chão, onde tinha uma cruz enterrada. Embaixo do Gólgota. Sim. E ali ele percebeu, tinha outros indícios que ali era uma igreja. E no início, os cristãos da igreja primitiva, eles construíram igrejas em algum lugar onde Jesus... Por exemplo, você foi lá na casa de Pedro, né? Em Cafarnaum, eles encontraram lá um lugar onde estava escrito o nome de Pedro. É incrível. O nome de Jesus. Entendeu? Então, ele encontrou isso. Ele falou, olha, construíram uma igreja aqui, tinha uma igrejinha aqui. Um lugar assim onde tinha realmente o lugar para colocar uma cruz. Aí ele escavou mais para baixo. Quando ele encontrou lá embaixo, ele encontrou a Arca da Aliança. Só que a tampa dela, que é o chamado propiciatório, estava quebrada. E ele, coletou um material lá, e ele pegou um material ali que parecia ser sangue. Ele fez o exame do DNA. O exame do DNA só tinha os cromossomos da mãe, e não os pares de pai e mãe. Então, ele contando isso, você encontra no YouTube. Ele contando, ele chora que nem uma criança, porque ele falou que era ali. Só que aí houve um problema das autoridades judaicas, fecharam o lugar. Ele afirmava que a arca estava lá. A gente não pode dizer que estava. Ou ele desbloqueou uma coisa que não era para falar e aí foi calado, ou ele tá mentindo, né? Agora, veja, por que isso? Se o sangue... tá vendo como dá? Nossa, olha o buraco da narina, olhos, né? O nariz e embaixo a boca. Os dentes. Cara, que incrível. Incrível. Então esse lugar era chamado, na época de Jesus, de Gólgota. Jesus teria sido... Lá em cima? Lá em cima. Para todo mundo ver embaixo. Para todo mundo que passava, ver embaixo. Caramba. Dá para imaginar, né, mais ou menos. Entendeu? Os cena. crucificados, porque a crucificação era uma morte... Você acha uma arte que tenta representar... essa Gólgota embaixo e as cruzes, as 3 cruzes em cima. Talvez você ache algum artista que possa ter se inspirado nisso e desenhado. Então, Vilela, mas olha que coisa extraordinária. Jesus teria morrido em cima, o sangue dele desceu, passou pelo lugar onde estava a igrejinha e foi mais profundo e caiu na tampa da arca. Porque qual é o significado? Qual seria? Na tampa da arca, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue, e ali os pecados eram perdoados. Do sacrifício. Do sacrifício do cordeiro. Do cordeiro, dos todos. E o último cordeiro, então, fez o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro. Cara. Fez com que o sangue caísse na Arca da Aliança. Ou seja, se é verdade, eu acredito que seja. Porque
Fecha, Mas não posso afirmar. porque fecharia a história de uma forma perfeita, né? Perfeita, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rodrigo diz que não, que Tem uma linha que tem a pensa de linha outra dele. forma, Tudo né? bem, eu respeito, mas ele, quem pode dizer que não, efetivamente? Por que não? Ele era um homem sério. É possível, um super arqueólogo, entendeu? É vivo ainda ou não? Não, já faleceu. Ah, das antigas. E já faz tempo que ele faleceu. Mas eu acho, de qualquer forma, acho lindo isso. Por quê? Porque o Gólgota, que é o lugar da caveira, É o lugar onde é o mesmo lugar onde foi chamado de Golgolia, porque é o lugar onde Golias teve a sua cabeça enterrada.